E existe um ponto que quase nunca é falado com clareza, né? Que ninguém ensinou essa mulher a se sustentar internamente. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Renata Gonçalves, sou psicanalista, sou terapeuta familiar e da mulher, com algumas formações em andamento, e eu hoje quero convidar vocês para uma conversa sobre parentalidade. Bora falar sobre isso? Começar, eu acho que é um bom lugar, é explicar o que é. Parentalidade é o exercício de nós conduzirmos e cuidarmos das nossas crianças com responsabilidade, com proteção, com cuidado, com apego, unindo o afeto, unindo os limites, garantindo que essa criança cresça de forma saudável, sustentável, independente, a partir ali dos seus cuidadores. Então é o ato da gente conduzir, guiar alguém nessa trajetória do desenvolvimento de forma saudável. E hoje, o assunto que eu trago aqui, bom, de um lado tem os slides que eu tenho para apresentar para vocês, de outro eu tenho o texto, porque se eu não tiver um texto para seguir, eu vou me perder e vou tagarelar aqui. Assunto para falar, vocês já sabem, é o que não falta. Bom, é a primeira vez que eu venho aqui no YouTube e esse é um vídeo inaugural de uma série que eu quero iniciar para vos apresentar posteriormente uma jornada sobre a parentalidade, que eu acho que está muito válida nesse momento, convidando essas mulheres, esses homens, esses pais, toda a família a sair do automático ao vínculo. Então hoje nós vamos falar sobre a autocura da mulher, a mulher mãe, e num próximo vídeo nós vamos falar sobre o pai. A princípio, há uma ideia, né, de não haver tempo para dar conta de tanto, mas eu acho que dentro da perspectiva, né, analítica, terapêutica e com base na parentalidade, com base na vida real, nós vemos que as mulheres dão conta da maioria das coisas, da tarefa de casa, da, das crianças, da família, da alimentação, não é verdade? Da sua jornada de vida pessoal e profissional. E muitas vezes essa mulher ela está sobrecarregada, ela está cansada. E aqui eu trago, você não está cansada à toa. É o seu corpo e a sua mente dizendo que existe um acúmulo silencioso dentro de você. Então, mulher, eu quero começar te convidando para sair desse automático, que você possa dedicar aqui um momento, né, para realmente se escutar, para ouvir o que eu trago aqui. O cansaço que a pessoa vai sentindo, que a mulher relata sentir, é um sinal, sinal de uma sobrecarga, né? É o corpo, é a mente dizendo que existe realmente um acúmulo, acúmulo de tarefa, acúmulo de emoções não elaboradas, é um acúmulo que é preciso numa jornada que vou trazer aqui um caminho, né, de autoconsciência, né, de nomear sentimentos, mas a gente vai falar sobre isso. A mulher que sustenta tudo e se perde de si. Então, aqui é um ponto muito interessante porque a mulher de hoje, ela vai carregando muitas camadas ao mesmo tempo. Ela vai cuidando dos seus filhos, da casa, ela sustenta emocionalmente as suas relações, ela trabalha, ela resolve, ela antecipa, ela segura e muitas vezes essa mulher, ela vai fazendo esse processo todo sem pausa. E existe um ponto que quase nunca é falado com clareza, né? Que ninguém ensinou essa mulher a se sustentar internamente. Então, essa mulher vai aprendendo a dar conta de tudo, a dar conta de tudo, como um polvo que abraça tudo ao seu redor. Mas deixou de dar conta dela, deixou de olhar para ela, cuida de todos, menos dela. E isso vai acontecendo de uma forma silenciosa. É aos poucos, é aos poucos. E ela começa adiando pequenos cuidados que fazia para si, um descanso, um desejo, um autocuidado. E depois vai passando a ignorar esses sinais que vão se acumulando com o tempo. É um cansaço, é uma irritação, é uma necessidade de espaço, de recolhimento, não é? E quando percebe, essa mulher já olha para si e não se reconhece. Já passou por isso? Você já teve essa sensação de se olhar no espelho e falar: meu Deus,
Quem é essa mulher? O que essa mulher se tornou? Quem é essa que eu vejo aqui diante do espelho? Essa não sou eu? Isso é muito comum de acontecer no início por exemplo, no puerpério, né? Quando a gente começa a ser mãe, começa a encontrar essa realidade do ser mãe, que vai completamente num outro lado oposto que, do que éramos, né? Antes dessa maternidade. E eu vejo nesse cenário, nesse setting terapêutico, na conversa, na família, no meio social, que isso é mais sobre uma desconexão consigo. E é reparável, mulher. É possível reparar isso. O que está acontecendo dentro de você é o nosso próximo tema. O sistema nervoso entra em um modo de sobrevivência. Esse é um tema para uma live, para um encontro, porque é preciso a gente tomar esse conhecimento. Até hoje em dia se fala bastante sobre isso, não é? Que é esse modo de sobrevivência, que nesse estado você não está vivendo, você está reagindo, e reagindo de forma inconsciente. Então, quando a mulher ela vive numa sobrecarga constante, o corpo ali não vai interpretando isso como rotina, ele vai interpretando isso como uma sobrecarga. É uma rotina puxada, é um excesso ali, não é? De tarefa, é tanto, que ele vai no automático. E aquilo pesa de uma tal forma que vai sendo interpretado pelo nosso cérebro como uma ameaça. E aqui entra algo muito interessante da neurobiologia, que é a explicação para esse modo de sobrevivência. O sistema nervoso, ele entra numa espécie de ativação entre luta, fuga e congelamento, que a gente até vai falar disso um pouquinho mais para baixo. E quando não, tá ali mesmo no piloto automático, na inconsciência, né, daquilo. É uma resposta que a gente solta para a criança que não percebe que deu. É uma é um caminhar na rua sem prestar atenção no dia. Às vezes você sai de casa, fecha a porta, nem sequer lembra onde se fechou mesmo. Já aconteceu comigo. Você não é a única. A gente já aconteceu de retornar para ver se a porta realmente está fechada. Quer dizer, realmente é um estado automático. E nesse modo de sobrevivência, a gente está tentando sobreviver àqueles constantes perigos e ameaças dentro daquele ambiente. E com isso, a gente se torna mais impaciente, mais reativa, com menos clareza mental. Pequenas coisas começam a parecer muito grande, muito desafiante. A tolerância diminui, a culpa aumenta. Eu acho que aqui é naquele momento que a mulher pergunta: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É aquele desespero que dá, eu não aguento mais essa realidade. É aquela hora que dá vontade de fugir. Ou luta com todo mundo, ou foge, ou simplesmente congela. Estagna, para, reage. Só reage não, funciona. Funciona. Tem um escritor, um profissional, e ele é muito bom, os livros dele estão sendo muito estudados nesse momento pela parentalidade, que é o John Bowlby. John Bowlby. Vou escrever aqui, que eu acho que é melhor, porque eu não sou muito boa no inglês. E ele explica, as literaturas dele trazem muito esse olhar do vínculo, da forma de apego, né? Que também é um outro tema que eu vou trazer aqui para vocês dentro dessa jornada, né? Que ele fala sobre, ele explica, né, que esse vínculo entre a criança e o cuidador, ele vai se construindo a partir do que nós ensinamos. Nós ensinamos a criança a partir dos nossos exemplos, os neurônios espelho, não é? Nós ensinamos através do nosso estado emocional, do que a gente ensina para a criança, do que a gente transmite, dito ou não dito, explicado ou não explicado, é como a gente se apresenta, o que a gente faz. A criança olha aquilo e aprende como você se autorregula, como você acolhe as suas emoções. Seja sincera, mulher. Você acolhe seu choro, acolhe sua tristeza, acolhe a sua raiva, acolhe seu sentimento, você vê, você se sente. É sobre isso, é sobre isso. E o seu filho vai aprender sobre a regulação emocional, vendo como você se desequilibra ou como você se acalma.
E ele aprende quando você está regulada. E cuidar, gente, e veja, isso muda completamente a nossa, a nossa visão por pura responsabilidade, por responsividade. Acho que essa seria a palavra melhor. Cuidar de nós, mulheres. Não é egoísmo, acreditem, não é. Além de ser de suma importância para a nossa sobrevivência e felicidade, é a base de desenvolvimento emocional para os nossos filhos. Vejam, vejam. Nossos filhos aprendem com os nossos exemplos. A mulher adoecida não está quebrada, ela está desconectada. E aqui nós vemos uma questão difícil, não é? Mas muito comum, que é dessas mulheres, diante das dificuldades, se sentirem fracas, se sentirem partidas. Mas ela não está, ela está desconectada de si. Ela perdeu o caminho de volta. É tanta coisa, gente, é tanta coisa, que a gente se desconecta, que a mulher se desconecta. E desconectada do que sente, desconectada do que precisa, do que deseja, como ela vai olhar para si? E essa desconexão, ela faz com que essa mulher realize tudo nesse estado automático de funcionamento. Ela faz tudo que precisa ser feito, ela comparece à reunião da escola, ela faz o seu trabalho, que é a sua função laboral, ela chega em casa, ela faz comida, ela lava a roupa, ela dá conta do marido, ela dá conta daquela cambada de filho. Mas e a consciência? E o estado de presença? E o estar no aqui e agora? A mulher perdeu esse caminho. Tudo vai funcionar, tudo funciona ao redor, tá tudo dando conta. A casa tá um brinco, às vezes nem tá, às vezes nem tá. E ela tá ali fazendo o melhor dela. Mas internamente, gente, falta alguma coisa. Fala pra mim, não falta alguma coisa? E é aqui que entra essa pergunta, que é tão importante e necessária. Você tá vivendo a sua vida? Ou você tá fazendo a coisa acontecer? Você está fazendo essa vida acontecer? O autoabandono, quando o cuidado com o outro vira o afastamento de si mesma. A mulher que não descansa, ela precisa dar conta. A mulher que não diz não, porque não quer decepcionar. A mulher que está sempre disponível para todos, menos para si. Isso não é dedicação, gente. Isso é um padrão. É um padrão imposto, que foi imposto para nós. É um padrão que tem um custo emocional muito alto. Um esgotamento, uma irritação, um vazio, uma culpa. O autoabandono gente, autoabandono não é amor. O autoabandono de si é ausência. E em terapia nós podemos tratar sobre isso. Se você, mulher, até aqui, tudo isso fez sentido para você. No meu Instagram tem lá o WhatsApp com o link para o agendamento de consulta. Procurem auxílio, procurem ajuda, procurem. Conversem com alguém, sejam ouvidas. E não é só ouvir, porque às vezes até só dizer, a gente até se retraumatiza daquelas dores todas, aquele veneno, aquela coisa toda que sai. Em setting terapêutico, como terapeuta de mulher, como terapeuta de família, como estudante da psicologia do trauma, da psicologia junguiana, da constelação familiar, com todo esse processo de terapia, de emoções. Acreditem, há ferramentas que são utilizadas que podem te ajudar, mulher. Que podem te ajudar. Procure ajuda, mulher. Procure ajuda. Os padrões que te mantêm presa é um vício, né? É um ciclo vicioso e automático. São os sabotadores. Há um livro muito bom e eu fiz aqui no Instagram umas lives, eu acho que foram 2 ou 3,
Não sei se ficaram lá tão boas, mas o livro é maravilhoso. Não deixam de ler esse livro. Esse livro é incrível. Ele mostra que nós trazemos em nós sabotadores que parecem que eles estão tentando nos proteger, e é o que a nossa mente faz, não é? Esse sistema biológico é um sistema todo feito para funcionar sem que a gente precise dar o comando. A gente respira, não é? O nosso coração bate, o nosso sangue é bombeado por todo o nosso corpo, nós comemos, o nosso corpo faz toda a distribuição de tudo aquilo que ele precisa. O nosso corpo funciona perfeitamente, mas vejam, nós não somos a nossa mente. Nós somos uma consciência, nós temos a nossa mente, nós temos um corpo e nós temos dimensões. Nós temos dimensões sutis, nós temos sentidos, 8 sentidos que traduzem, que conectam esses corpos. Fugi um pouco, mas a gente vai conversar mais sobre isso. A nossa mente, ela não está nos sabotando, ela não está ela está nos protegendo. Ela está num mecanismo de defesa, de proteção e funcionamento perfeito. Nosso corpo foi feito para isso. E ele usa estratégias. E esses sabotadores, que aqui nesse livro traz uma ótima forma de uma abordagem perfeita sobre esses sabotadores. Nós temos em nós essas vozes internas que elas parecem que são para nos ajudar, e, entretanto, elas limitam o nosso ser e estar, não é? Por exemplo, nós temos uma hiperrealizadora dentro de nós, que é aquela que nos faz acreditar que descansar é perder valor. Para que essa mulher vai descansar? Eu vou lá, vou fazer 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, meu Deus. Não é? Enquanto eu estou aqui sentada dando atenção para meu filho, vou aqui fazer minha unha. Enquanto eu estou ali lavando a louça, eu vou botar um livro para eu ouvir. Enquanto eu estou no carro dirigindo, eu vou aqui ligar para minha mãe para aproveitar esse tempo. Para que descansar? Para que eu vou sentar se eu posso comer de pé e ir fazendo outra coisa, outra tarefa? Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo porque contando assim parece engraçado, né? Mas nós precisamos, nós precisamos de consciência. A hipervigilante, ela faz você viver, mulher, num estado de alerta constante. Ela tá esperando perigo. Alguma M vai acontecer. Algo ruim. Tá lá numa felicidade completa, mas é possível, passa pela cabeça que o pior pode acontecer. Tá numa festa, pode cair um negócio. É como se tudo fosse dar errado e a qualquer momento o pior pode acontecer. Existe, não é? A prestativa que faz você se colocar na frente de todos, na frente de tudo, sempre. Nós trazemos em nós a perfeccionista, né? Aquela que impede você de reconhecer que o que você é, que o que você tem, que o que você faz, que do jeito que você é já é o suficiente. Já é o suficiente, acredite em você. E o mais forte de todos, é o crítico. Esse sabotador que nós trazemos dentro de nós, ele é aquela voz que parece que ela é verdade, é aquela voz que diz, caramba, você podia ter feito melhor, né? Você tem que dar conta, você precisa dar conta disso. Não, isso não é suficiente, faz mais. Faz mais. E o ponto de virada, gente, é a consciência. O ponto de virada, a gente sai dessa situação através da consciência. É a transformação que não começa quando você muda tudo. Tudo é muita coisa. Vamos de pedacinho em pedacinho. Começa quando você começa a perceber, a estar atento, a perceber o que sente, a perceber o que reage, a perceber como reage, ao que reage e o que veio por detrás dessa reação. A consciência, gente, ela não é um caminho confortável, porque dói, não é? Dói a gente olhar, dói a gente estar atento, dói o autoconhecimento, dói. Mas é o único lugar, é o único meio para essa mudança real acontecer, gente. Sem consciência a gente continua repetindo, mas com consciência a gente escolhe. E escolher é direção, sabe? Voltar para o corpo, o início da conexão, o início da reconexão.
Então, antes de qualquer mudança emocional profunda, existe sim um ponto básico. Existe o voltar para o corpo. Sabe que na psicologia do trauma, com a maravilhosa professora Karina Rodrigues, do Instituto Ânima, a gente tem trabalhado com as couraças que nós trazemos, né? É a bioenergética. E como o trauma registra isso, registra no nosso corpo. Tá aí, ó, outro livro maravilhoso, eu vou mostrar para vocês. Ó, já são 5. O Corpo Guarda as Marcas. É um livrão que vale super a pena vocês adquirirem caso tenham questões que precisam ser vistas. Mas vejam, não façam sozinho. Busquem auxílio, busquem terapia, que vos vai fazer muito bem. Então, voltar para o corpo, gente, é o caminho de reconexão. Então, por que uma mulher em estado de alerta, ela não consegue acessar a sua presença? Ela não consegue criar, ela não consegue estar aqui. E de acordo com a teoria polivagal de Stephen Porges, o sistema nervoso ele só consegue se regular quando ele sente segurança. Aqui ele fala sobre aquele estado da fuga, do congelamento, fuga, luta ou congelamento. O nosso cérebro, quando interpreta uma ameaça, ele age de forma automática. É o nosso reptiliano, não é? Nós temos, olha, meu Deus, já fomos os homens e as mulheres das cavernas, não é? Se nós não tivéssemos essa reação automática, viraríamos comida, seríamos alimento para os predadores. Então vem mesmo do reptiliano, vem do início, é o nosso corpo biológico. Quantos anos será que tem esse corpo, não é? Vindo, né? Mas esse é tema para um outro dia. Hoje nós vamos falar disso, desse sistema que funciona de forma automática quando ele percebe que ele não tem segurança. E a segurança, vejam, ela não começa fora, ela começa dentro. Mulher, você tem o domínio da sua vida. Se apodere dele. Então, práticas simples, como respiração consciente, nesse livro do Chamini ele fala muito sobre isso, sobre a gente respirar. Ensinem seus filhos no momento da raiva, ensinem-os a respirar, porque o cérebro se oxigena e respirando de forma lenta e consciente, o nosso corpo entende que a gente não está fugindo. Respirem, respirem, passem mais. A gente vai falar sobre as tarefinhas, sobre exercícios de reconexão. Respirem para se acalmar. Respirem antes de responder. Quando essa vozinha vier desses sabotadores, respire. Tente identificar de onde ela vem. Será que é uma voz conhecida? O que veio antes dessa voz? E busquem ajuda, amores. Busquem ajuda. Sentir o que muitas evitam. Muitas mulheres aprenderam a evitar o que sente. Muitas mulheres. Para que vai olhar para aquilo? Aquilo dói. Aquilo dói quem quer olhar, não é? Mas é preciso, queridas, não tem outro caminho. Nós aprendemos a evitar a dor. Para que vai olhar? Vamos embora, vamos seguindo. Não é? Vamos seguindo, tá doendo, vamos assim mesmo. E isso é um grande problema. É um grande problema, porque nós não conseguimos só bloquear o que é difícil. Naquele livro da Brené Brown, a coragem de ser imperfeito, eu acho que é isso, não é? A coragem de ser imperfeito. Eu botei aqui o nome dela, mas não botei o livro. Então, ela fala lá que quando a gente anestesia a nossa dor, o nosso sentir, o sentir é tudo, é também a alegria, é também o prazer. É também o gozo da vida, é a satisfação. O caminho, gente, não é evitar. O caminho é aprender a reconhecer o que a gente sente, a nomear o que a gente sente, para a gente conseguir se separar da emoção, do sentimento. E vejam, vocês sabem a diferença da emoção para o sentimento? Vocês sabem nomear o que vocês estão sentindo? Eu vejo muito isso, muito isso. Eu vejo e eu também escuto pessoas também falando, não é? Que as emoções, elas não são compreendidas, a gente não aprendeu também a nomear. Ensinem aos seus filhos. Emoção, gente, são reações, ela é diferente do sentimento. Emoção são reações fisiológicas, a gente sente no corpo.
diante de algum estímulo externo. O cara me fechou ali na frente no trânsito, fiquei com raiva, meu corpo reage de alguma forma. Observem seu corpo para vocês se conhecerem. O gatinho ali me piscou o olho, tá me paquerando. O que eu vou sentir? Eu vou sentir alegria, eu vou sentir paixão, eu vou sentir satisfação comigo. É um sentimento, é uma emoção. Sentimento, vou dizer a vocês, o sentimento é a elaboração que nós fazemos com o nosso mental sobre essas emoções, como é que a gente assimila essa emoção. Então, esses sentimentos, eles são mais duradouros e são profundos, são assimilados. Essa é a diferença entre emoção e sentimento. E vocês querem saber de uma outra coisa? Nós não aprendemos. Nós não aprendemos a nem sequer, como eu disse, nomear as nossas emoções. Ensinem em seus filhos, pesquisem as emoções básicas, quais são elas. Tem uma ferramenta, a mochilinha das emoções, quem estiver precisando de uma orientação com relação às emoções, para ensinar aos seus filhos. Eu tenho livros de digital, não é? A respeito das emoções, dos sentimentos, e eu posso compartilhar com você, mãe, que está aqui me ouvindo, a mochilinha das emoções. Me chama no WhatsApp, que vai ser um prazer e uma honra te compartilhar tanto os livrinhos em relação às emoções, quanto essa ferramenta da mochilinha das emoções. Eu vou te ensinar como você pode ensinar ao seu filho e também aprender e a olhar para elas. Conta comigo. Então, seguindo aqui, é pedido aqui, queridas, para a gente sustentar o nosso sentir, para a gente se acolher. Acolham o que vocês sintam, o que vocês sentem. Acolham. Eu estou sentindo tristeza. Vejam, eu estou sentindo, eu não sou triste. Eu estou sentindo a tristeza. Eu vejo você, tristeza. Tira ela de você, se separa dela. E ressignifica essa tristeza. Você tem, tirando, se separando dela, você consegue dar fluidez. Compreende? Separe-se das suas emoções, observe-as, acolha-as. Aqui eu botei, olha, sustentar a tristeza sem fugir, sustentar a frustração sem explodir, sustentar esse cansaço sem se abandonar. Isso é maturidade emocional e nós precisamos desenvolver isso. Há diversos livros e literaturas interessantíssimas sobre esse tema. E aqui eu também coloco, vejam, limites e prioridades, aonde a vida começa a mudar. Sem limites, queridos, não tem reconexão. A gente precisa, basta, chega, para. Hoje eu não posso, não tenho condição, não posso te atender, não posso fazer isso agora, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. E limite, vejam, não é a gente se afastar, não tenham medo disso. Não é se afastar do outro, não é afastar o outro de você. É se organizar internamente. É você ter condições de você parar e se reorganizar e saber o que você dá conta. Limite é importante, é um ótimo caminho. A gente vai fazer um exercício sobre ele. E sustentar esse limite sem culpa e com alto amor. É muito importante. Muitas mulheres estão muito ansiosas porque ela não tem limite. E não é porque tem muito para fazer, é porque, e vejam, isso também é sobre prioridade. É que tudo parece igualmente importante. Há uma outra coisa também que é a gente saber delegar. Saber delegar a tarefa. Saber dizer, saber interpretar, saber ver o que cabe a nós, o que é importante fazer agora, o que deve ser feito apenas por nós e o que pode ser delegado. Compartilha com aqueles que vivem na sua casa as tarefas, compartilha com seus colegas de trabalho, delegue funções. É muito importante, mulheres, é um processo, sabe? E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, gente, clareza vai reduzir essa ansiedade, essa sensação de muito. A reconstrução, a mulher consciente, a mulher que se constrói, que se reconstrói, ela não vira perfeita, ela vira consciente. E ela continua tendo dias difíceis,
ela continua errando, ela continua cansada. Sim, mas existe aqui uma diferença. Ela não se abandona mais. Ela se percebe, ela se regula, ela se reposiciona. E isso muda a forma como ela vive, como ela se relaciona e como ela materna. Por quê, gente? Quando a gente está consciente, quando a gente olha, quando a gente se observa, a gente está atento, a gente se separa da nossa mente e a gente passa a observar. Nós temos condições de nos autorregular, nós temos condições de perceber aquilo que é bom e o que não é bom para nós. A gente tem condições de nomear sentimentos e emoções, nós temos condições de limitar, nós temos condições de nos posicionarmos dentro do papel que nós exercemos, seja nesse momento a mãe, seja nesse momento a profissional, seja nesse momento essa mulher maravilhosa que eu sei que você é. Consciência. Maternidade real. A mãe suficientemente boa. Donald Winnicott foi um psicanalista muito maravilhoso que nos trouxe aí grandes literaturas e um alívio sobre esse conceito fundamental da psicanálise, que ele nos diz que a mãe não precisa ser perfeita. Ela precisa ser uma mãe suficientemente boa. O que é isso? É uma mãe real. É uma mãe presente, é uma mãe humana, é uma mãe que ela não que ela ensina ao seu filho o que é ser humano. Vejam, nós somos capazes de pedir desculpa, nós erramos também, e é importante a gente reconhecer. E não é fraqueza dizer ao seu filho pedir desculpa. Você ensina ele o quê? A corrigir, a reconhecer, a consertar. A perfeição cria distância, mas a presença, ela cria vínculo. E o retorno, gente? E o retorno para si? Você não precisa escolher entre ser mulher, entre ser esposa, entre ser a profissional, entre ser a mãe. O que precisa não é mudar o papel. É o lugar interno de onde você vive esse papel. É o que está aqui dentro. Quando você se reconecta consigo mesma, mulher, tudo muda. A sua forma de reagir muda, a sua forma de cuidar muda, a sua forma de se posicionar muda, a sua forma de maternar, o seu vínculo com seus filhos, eles mudam também. Porque você deixa de estar vazia e você passa a estar presente. Você deixa de reagir nesse mecanismo automático, nessa programação de defesa, nesse mecanismo de defesa e sobrevivência. E você passa a estar presente. E a presença é o maior presente que uma mãe pode oferecer para si, como mulher, e para os seus filhos. E, gente, eu não quero que vocês saiam desse encontro sem eu poder aqui deixar alguns movimentos que eu escolhi aqui, 3, para vocês iniciarem esse processo, esse convite, não é? Para esse autoconhecimento, essa mudança. Então, eu vou deixar aqui uma dica. A primeira dica: perceba o que você está sentindo, sem tentar mudar. Acolha. Perceber o que você está sentindo parece simples, mas nem sempre é. Vejam bem. A maioria das mulheres, como a gente já falou aqui, não nos foi ensinada a sentir, foi nos ensinada a funcionar. Então, quando eu peço para essa mulher perceber o que ela sente, muitas vezes o que aparece não é a emoção, é um pensamento. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou com muita coisa para fazer. O que você está sentindo? Eu estou me sentindo cansada. E isso não é sentimento, isso é uma interpretação. E sentimento é uma coisa mais específica, como a gente falou, não é? E aqui entra algo muito importante que vem de Daniel Siegel. E ele fala muito sobre essa questão da nomeação, autorregulação, regulação das crianças, regulação de nós. Que quando você nomeia uma emoção, o nosso sistema nervoso ele começa a se regular. E para nomear é preciso parar e é preciso nomear, reconhecer, acolher, se separar. É todo esse processo. Olhem para as suas emoções, olhem para os seus sentimentos, olhem para vocês, mulheres. O segundo, escolha um pequeno limite que você pode sustentar hoje. Qualquer um. Olhe para o que você está sentindo e diga e veja o que você pode dizer. O que você pode limitar. O que você pode dizer não por você.
e sem culpa. Você pode dizer, mulher, sem a ideia de que o outro vai se afastar de você. Porque limite é parar, é de você se afastar de si própria. Mulheres acreditam que colocar limite é ser dura, é ser egoísta, é ser fria, e não é sobre isso. Na prática, é completamente o oposto. Quando a gente não coloca esse limite, a gente vai acumulando coisas, tarefas, emoções. E quem acumula, acreditem, explode. Observem as suas explosões. De onde vem? O saquinho está cheio, não é? Quando não se afastam emocionalmente. Então, o limite, ele não vai evitar o conflito, mas ele vai evitar esse desgaste psicológico, esse desgaste silencioso, não é? Um bom exemplo é, por exemplo, a criança, quando, sei lá, pode ser, não é? Estou aqui abordando o tema da mãe, a criança chama para brincar, chama para ir fazer alguma coisa, e você sente que não está precisando, não está no clima, não está para isso, às vezes está cansada. Diga não. Diga não e explique. Mamãe precisa de um tempo, mamãe precisa descansar. Você vai ensinar ao seu filho o respeito também por ele próprio. Vai ensinar ele o limite. Os nossos filhos aprendem com os nossos exemplos, lembrem-se disso. Faça algo por você. É a minha terceira dica. E não porque você precisa, mas porque te conecta. Então aqui, gente, o autocuidado não pode virar tarefa. Tem que ser algo que é gostoso, é prazeroso. Algo que você faz sem ser uma obrigação. O que é autocuidado para você? É um desenho, é uma escrita, é uma vela, um artesanato? Pode ser 5 minutos. Pode ser sentar pés descalços para sentir o chão, sabe? Olhar para a natureza, admirar, respirar. Um café, uma coisa gostosa, saborear. É um estar presente. É um estar presente. É presença, mulher. É sobre presença. E para fechar, meus amores, perceber o que você sente é tão importante. Vai te tirar desse automático. Colocar o limite vai te reposicionar na sua própria vida. E fazer algo por você vai te reconectar com quem você é, além de todos esses papéis que você executa. Portanto, minhas queridas, se a gente conseguir repetir isso todos os dias, a gente vai reconstruir algo muito essencial para nós. Essa base interna desse autocuidado, essa reconstrução dessa mulher maravilhosa que está aí dentro, doida para se manifestar. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras mães, com outras mulheres que possa vir a beneficiá-las. Muito em breve eu vou fazer aqui uma nova apresentação sobre o pai. E eu convido você a participar, e não só a participar, mas convidar o seu companheiro, o seu marido, o pai do seu filho, um homem que você conheça, que possa agregar a ele também. Mais uma vez, meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui, por eu estar aprendendo também, tendo essa oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Meu WhatsApp na bio do Instagram. Me chamem se precisar de alguma coisa. Me coloco à disposição dentro desse servir. Gratidão. Gratidão a você que me escuta. Um grande beijo.